Gostaria de começar o meu pronunciamento de hoje parabenizando o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que hoje completa 64 anos. Cada um de nós, deputados, sabemos a razão de termos sido eleitos. Alguns de nós foram eleitos por pautas regionais, por pautas específicas e outros por questões ideológicas. Eu me enquadro nessa última categoria e tenho consciência que o meu eleitor espera de mim um posicionamento ideológico. E cumpro o meu papel e a minha responsabilidade com o meu eleitor. Além das demandas comuns que um deputado tem que atender, eu faço questão de trazer para casa os debates ideológicos de nível nacional e internacional. Ontem nós tivemos nessa casa uma belíssima iniciativa da bancada das mulheres, que foi o de homenagear algumas mulheres que tiveram uma trajetória de vida e um talento a ser louvado e honrado. A iniciativa foi maravilhosa, mas infelizmente o evento acabou sendo, de uma certa forma, atrapalhado por um grupo de militantes, acredito que trazido ou incentivado a vir a esta casa por uma deputada aqui da casa. Essas militantes estavam localizadas exatamente ali em cima e foram extremamente mal educadas e desrespeitosas. Além do comportamento da militância, que tentou atrapalhar o meu discurso, a própria deputada que as convidou, quando pegou a tribuna para o seu discurso, me acusou de tirar frases do contexto, de ser uma professora irresponsável e endossou o discurso das militantes ao me chamarem de mentirosa. Portanto, como eu duvido que a excelentíssima e nobilíssima deputada que me atacou ontem tenha lido os livros que mencionei ou conheça com profundidade as autoras, eu trouxe para casa hoje alguns livros e algumas citações para finalmente falar sobre o contexto que fui acusada de desconhecer. Na verdade, nenhum deputado aqui da casa é obrigado a conhecer de todos os assuntos. Eu mesma, pela minha inexperiência e jovialidade, sei que tenho muito a aprender. Não há problema nenhum em se colocar numa condição de ignorar alguns aspectos. Não há problema em não saber de tudo o tempo todo. O problema é fingir que sabe ou arrogar para si áreas de autoridade sobre conteúdos que não estudou, não leu e não conhece. E o pior, a deputada que me atacou ontem no evento de mulheres o fez usando o argumento de autoridade, dizendo: eu sou professora. Na verdade, ser professor ou de qualquer outra categoria não diz nada por si só. Por exemplo, Fernando Haddad é professor, foi até ministro da Educação e não sabe sequer a diferença entre cabeçalho e cabeçalho. Então, usar esse argumento de autoridade é absurdo. Mas, enfim, vamos ao tema em que fui contestada ontem no discurso das mulheres. Preparei uma fala muito curta de 3 minutos e falei sobre algumas feministas que atacam a essência feminina e que tiveram um comportamento condenável. Como a deputada, e ao que me parece, as militantes que defendem o feminismo não conhecem o que defendem, como uma forma de me defender e de também apresentar esse conteúdo direto das fontes primárias, eu trouxe alguns livros e alguns slides, por favor. Ontem eu disse, por exemplo, que Simone de Beauvoir aliciava menores, praticava sexo com suas próprias alunas, com atos sexuais lésbicos e polissexuais, mais de uma pessoa. E na hora em que eu falava sobre isso, sobre o aliciamento de menores, e sobre poliamor, etc., a militância gritou que eu estava mentindo. Então eu trouxe para casa hoje algumas cartas escondidas de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Enquanto Simone de Beauvoir era viva, ela deu várias entrevistas, e nessas entrevistas ela dizia que não tinha relações homossexuais, e tentou construir uma imagem que, depois de morta, foi totalmente desconstruída. As cartas que Simone trocava com seus amantes e com seus parceiros foram descobertas e deram origem a este livro aqui, Uma Relação Perigosa, um estudo historiográfico de 590 páginas, que eu recomendo à deputada que me atacou ontem que leia, e a militância também, para que nunca mais chame de mentirosa quem apenas traz para casa alguns fatos. Inclusive, há uma frase muito interessante que diz que o que irrita o esquerdista é a verdade e o que irrita o direitista é a mentira. Então,
Esse aqui é o livro, vocês estão vendo aí na tela. Além de uma relação perigosa, você tem as correspondências em francês de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, e o livro Libido Dominante, que também, do Michael Jones, que é fantástico para desvendar o movimento feminista. Eu passo o próximo slide, por favor. Só para que vocês entendam quem é o casal Simone de Beauvoir e Sartre. Aí vocês veem uma citação deste livro aqui, páginas 55 e 56, que é uma cópia das Confissões da Autobiografia de Sartre, onde ele diz que desde os 13 ou 14 anos, peço desculpa pelos termos que vou ter que usar agora, desde os 13 ou 14 anos, ele sentia atração sexual pela própria mãe. Esse é Jean-Paul Sartre. Agora eu vou mostrar para vocês quem é Simone de Beauvoir, por favor. Simone de Beauvoir, consagrada como grande ícone do feminismo, confessou também em sua biografia, desde os 13 anos, se escondia na floresta para se masturbar com gravetos. Não bastasse os dois separados serem uma afronta moral, eles resolveram se juntar, por favor. E aí começaram um relacionamento. Ontem eu disse claramente no meu discurso que Simone de Beauvoir era uma aliciadora de menores. Fui acusada de mentirosa. Então aqui eu trago os dados. Em 1943, ela foi demitida do seu trabalho por um comportamento que levou à corrupção de menores. Existem inúmeras cartas que falam sobre as meninas que Simone de Beauvoir perverteu. E eu trago aqui somente duas, mas aqui no livro vocês encontram dezenas delas. Olga, por exemplo, era uma refugiada fugida da Rússia por causa da perseguição do movimento da Revolução Comunista, enfim. Ela é uma jovem em situação vulnerável, aluna de Simone de Beauvoir. O que Simone de Beauvoir fez com Olga? Primeiro começou uma relação homossexual com ela e depois incluiu Olga numa relação de trisal com Jean-Paul Sartre. E não sou eu que estou inventando essas histórias. A Olga, essa adolescente, ela foi assunto de um livro de Jean-Paul Sartre, A Idade da Razão, e da própria Simone de Beauvoir, a convidada, que além de perverter os alunos, achava isso a coisa mais linda do mundo, e escrevia romances literários contando essas histórias. Além da Olga e outras moças, a gente tem a Bianca. A Bianca foi uma moça de 17 anos, filha de refugiados judeus da Polônia, que foi aliciada por Simone de Beauvoir também para essas relações sexuais lésbicas e grupais. Diferentemente da Olga, a Bianca fez um favor à humanidade. Ela escreveu esse livro aqui, que eu sugiro à nobilíssima deputada, compre e leia. E entregue também para a sua militância conhecer. Memórias de uma moça mal comportada. A Bianca Lamblin, ela conta para a gente que como Simone de Beauvoir destruiu a vida sexual e afetiva dela. Está tudo aqui neste livro. Pode passar, por favor. Não bastasse isso, caso os militantes não saibam, e os deputados da casa agora passam a saber também, Simone de Beauvoir flertava com o movimento pedófilo. Isso aqui é um artigo dela, chamado Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita. Lolita, como vocês sabem, é aquele romance de uma relação amorosa intergeracional, que é o nome bonito que eles dão para a pedofilia. O Simone estava entre os primeiros filósofos que tentavam unificar o gênero literário que se iniciou na Europa Ocidental, chamado Pedofilia Pedagógica Feminina. Agora eu vou trazer um documento histórico para confirmar, por favor. Esse aqui é um documento publicado no jornal Le Monde. Três senhores foram condenados à prisão por fazer sexo com crianças de 13 anos, filmar e etc, etc, etc. E olha só que engraçado, Simone de Beauvoir, feminista, escreveu nesse artigo do Le Monde um manifesto pela soltura dos criminosos. Tá? Então aí vocês estão vendo tudo com fontes bibliográficas. Ontem eu fui acusada de tirar as coisas do contexto. Então eu desafio as minhas detratoras a lerem os livros que estão mencionados aqui. Inclusive vou deixar uma cópia na mesa da excelentíssima deputada com a lista de livros. E assim encerro o meu pronunciamento e também uma defesa pessoal quanto ao ataque que sofri ontem.